dados que vai carregar as mídias com os dados dos candidatos para fazer a transição de pleito para o segundo turno, né? Então, no primeiro turno, a gente já preparou, fez esse mesmo procedimento, oficializou o sistema, fez a geração das mídias de carga, de flashes de votação e de mídias de resultado, além de outros aplicativos necessários. Nessa audiência, a gente vai preparar apenas todas as urnas que foram para votação no primeiro turno e concluíram regularmente, não apresentaram nenhum problema. A gente só vai repor a mídia de votação novamente. Então, a gente vai gerar essa nova mídia de votação para recolocar nessa urna, que ela vai funcionar normalmente. Ela vai fazer a transição de turnos e vai aparecer lá apenas os candidatos de segundo turno. Então, esse sistema aqui, a gente precisa fazer uma oficialização dele para depois a gente entrar no sistema e fazer a migração dele, transitar de primeiro para segundo turno, e aí trazer os dados de segundo turno para poder preparar essas mídias, tá? Então, o juiz fica com a senha. A gente precisa lançar aqui o número do pleito. 73. Não, o pleito aqui é o 229. 229. Senha 73. Q de queijo, L de Lima, N de navio, H de homem, I de índio, M de Maria. Só. Oficializado com sucesso, sistema. Eu vou dar a preparação. Primeiro deu certo, né? Relatórios de candidatos. Nesse sistema de preparação, a gente emite os relatórios de ambiente de votação por sessão e por candidato, né? Que é a relação de municípios e seções em cada um dos municípios e a quantidade de eleitores aptos em cada uma delas, né? Aqui de Aguiarnópolis, o número da seção e a quantidade de eleitores aptos em cada uma delas. Angico, Luzinópolis, Nazaré, Santa Terezinha e Tocantinópolis. Cada seção, a quantidade de eleitores aptos. Que são as sessões que estão agregadas. A sessão 110 lá na UFT, por exemplo, está agregada na sessão 20. A sessão 106 está agregada à sessão 51. 170 a 99, sucessivamente. E aqui a gente tem uma mesa de receptores justificativa lá no posto fiscal de Aguiarnópolis. Os caminhoneiros passam lá, né? Então, no total, a gente tem 5 sessões agregadas e 111 sessões em funcionamento. Então, a gente vai preparar 111 sessões, mais a mesa receptor e justificativa. A gente teve uma sessão que deu problema no primeiro turno, aí essa a gente vai fazer a carga dela completa, para deixar ela preparada para urna de contingência. Vai que
dá algum problema, a gente precisa utilizar. Então a urna está aí, a gente vai só dar uma nova carga nela, ela não tem algum defeito físico, então é só fazer a preparação dela novamente que ela fica apta a ser usada como uma contingência. Né? O outro relatório aqui é o ambiente de votação por candidato. Esse relatório aqui tem que ser município por município, se não escolher, ele dá aí. Vamos escolher aqui a Guiarnópolis. Então, quais são os candidatos aqui aptos, né? Como é um pleito geral, né? Então não existe partido isolado concorrendo ao pleito, apenas coligações. Então tem aqui a coligação do PT com o PCdoB e o PROS, que é a coligação O Povo Feliz de Novo. E a coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, do PSL com o PRTB. Então, o nome do candidato aqui, o número 13, Fernando Haddad, nome de urna Fernando Haddad, situação deferido. Da vice, Manuela Pinto Vieira de Dávila, nome de urna para a urna Manuela, também situação deferida. E número 17, Jair Messias Bolsonaro, nome de urna Jair Bolsonaro, situação aqui deferida. E vice-presidente da chapa, Antônio Hamilton Martins Mourão, General Mourão, também na situação deferida. Então esse aqui a gente gerou aqui o relatório para a Guiarnópolis, vamos ter que repetir o procedimento para todos os outros municípios. Esse aqui é o de Angico. Esse é o de Luzinópolis. Esse é de Nazaré. Santa Terezinha. Por fim, de Tocantinópolis. Então, esses relatórios a gente vai imprimir no final, o juiz assinar. E aqui nesse sistema, o sistema preparação, a gente já concluiu. Tem outras opções aqui de consulta, mas se para a gente agilizar, vamos direto para o sistema JEDI. Agora que a gente vai verificar se aquele procedimento de oficialização lá funcionou ou se a gente vai precisar refazer. Que era esse sistema de gerenciamento aqui que a gente estava oficializando. Aí, como ele deu erro, provavelmente é porque ele requer que o outro sistema, que é o gerenciamento, o prepara, seja oficializado primeiro. Enquanto ele abre, a gente vai salvar aqui os relatórios. E logo, Alice. Professores aí. O papel de impressão? Com qual você vai imprimir? Na monocromática. Bom, já abriu aqui, vou mexendo aqui no transitar o turno aqui no JEDI. Configurações. Filhote, filhote é bom.
Então agora sim, aqui no sistema Jedi, transitar tudo. Transitar tudo. Acho que não deu. Não, ele não ia permitir isso. Tá. Então aqui a gente está fazendo a transição de turno, de primeiro para segundo turno, dá a mensagem aqui se deseja fazer a alternação de primeiro para segundo turno. Né? Assim. Então está informando aqui que neste momento o sistema será transitado para o segundo turno. Deseja criar cópia de segurança. Ainda não transitou. Não era não. Não era não, né? Eu acho que não é não lá no roteiro. Não, se quiser fazer por cópia de segurança, pode. Então já gerou, né? É obrigatório criar uma cópia de segurança antes de efetivar a transição. E tendo sim, a transição continua sendo cancelada e você terá a oportunidade de realizar a cópia de segurança. Então, primeiro faz a cópia de segurança, efetuar, dar e instalar a cópia de segurança. Isso, efetuar a cópia de segurança. Não, quando eu me formei, já era. Vou deixar no bem mesmo. É. Mas eu botei no papel. Ia colocar na rede. Acho que ele não libera. Por nada. Parente. Lembra? Parente. Era interessante. Você quem é aposentado, né? Você sabe. É muito aleatório, né? Não é bom não, você é fundamental, meu candidato. Os tempos ruins, né? Nem induzir, né, doutor? Ele foi juiz na minha cidade, em Umas. Ele era sempre o irmão dele, na Favela da Barraca. E o dia de ele foi para Goiânia, eu juntou com meu irmão, eu falei para o Joca, eu fui para o Joca, eu perdi um dinheiro, uns dois. Ele veio correndo para cá, para uma mulher, para cobrir os chefes. Ele falou, era engraçado. Mas era um amigo, né? A gente percebeu muito aqui. Ele não conseguiu? Conseguiu. Está de polícia. Botar a situação de emissão. Mandar para você, a Constituição. Qual a situação de emissão? Hoje, só porque o juiz dá uma curtida numa opinião política, dá problema. Bom, aqui então a gente já fez a transição, ele já está preparado aqui para o segundo turno. E as opções aqui de geração de mídia, receber tabela de correspondência, não é o caso, somente depois de dado carga nas zonas que a gente recebe as correspondências. E consulta e relatórios. Configuração e gerenciamento novamente. Então, aqui consultar relatório, processo eleitoral. Ele era muito amigo. 18, turno. Eles estavam lá. E segundo turno. Então está aqui os dados do segundo turno. Aí eu falei pro Chico, foge, eu vou mandar prender você e a tua. Sem problema. 15. Não, que ele já jogou aqui para... Mandar o Chico. Ele já jogou aqui, então já fez a configuração. Já está tudo aqui. Doido. Fizeram muito amigo nosso, meu pai, minha mãe.
Eu digo, meu irmão, Tem necessidade. almoçar na casa do papai, na casa Vamos gerar mídia. Pega lá as de Aguiarnópolis. na hora dessa. Gera com pendrive, é isso. Aquelas mídias. E traz um extensorzinho também para MR. Extensor de USB. Por favor. Tem extensor não, né? Estou colocando aqui primeira vídeo. Dá pra colocar. Eu tinha um cachorro lá, eu preciso pegar comer esse papel do campo. E também tem uma filha da só não preferi a luta logo não, todos. Mas é quando o senhor foi candidato. Qualquer um. Quando o Faltou senhor importar foi os candidato a dados. prefeito. Tem o nome aí? Duas vezes de lei. Né? Foi. Todas, você quer? Não só duas vezes. Aqui. Ok. Mídia de resultado. Vai doendo agora. Ficou, né? Tá fazendo por cima. Ah, ela tá falando pode, não tá fazendo por cima. Olhando por cima pro calculador. Parece agora, tá aqui. Agora aqui é errado. Tira uma. Previdenciária. Sessão 33, ok. Só colocar aqui no outro lado. Não estudou pra formar, não. Tá estudando aqui. Instala para a máquina poder reconhecer, né? Depois ele. A demora aí é só mesmo a máquina reconhecer a mídia. Quando eu vim para cá, eu vim para cá, Ele nem avisa, né? Não, já aguardando a sessão de mídia de resultado. A partir do momento que lê. Ele dá lá completo. separação, muito norte. É rápido, né? Carrega. Só a primeira que demorou, né? Não, é que na verdade não era a primeira. Lá a gente estava importando os dados. Ela estava lá que eu tinha colocado, mas ainda não estava pronto para ser gerado. Aí depois que foi feita a importação de dados, aquela demora toda foi carregando. Eu convidei, viu? 27º. Igual o Pouquinho falou, né? Esses países aí. Vai descer. Caiu. Lindo. Vai descer de Londres. Foi duas, não? Não, Ah, é, tinha também. Eu tô cada um negócio desse, tem dois, tem esse aqui, tem esse aqui, puxa, a gente traz aqui, sério, e tem um que é uma areazinha, bota pra trás, né? Cartório eleitoral? Tá pronto a Aguiarnópolis. Alô? Está pronto a Aguiarnópolis. Chama o pessoal aqui, por favor. Alô? Chama o pessoal lá, por favor.
Esse aqui é da mesa receptora justificativa, então ela é uma outra que a gente gera. Esses dias pra trás ele caiu lá no agora que eu vou sair, quando minha mãe já começa. Cuidado do seu pai. Mamãe não vai, As urnas foram lacradas na audiência anterior, quando elas foram preparadas para o primeiro turno, né? Então, elas possuem lacres tanto no terminal do mesário, tá? Todos os compartimentos da urna onde pode ser aberto, ele vai lacrado. Esse aqui é um compartimento de smart card, não tem utilidade ainda, provavelmente não vai ter mais devido à biometria, que era um projeto de criação do título eletrônico, né, tipo um cartão de crédito, inserir aqui, então não tem mais essa utilidade. Aqui seria o lacre para a abertura do módulo. E aqui é o módulo USB que pode ser conectado aqui no teclado. E aqui na urna que é onde lacra a parte de abertura dela geral, a abertura completa da urna. Aqui são os compartimentos. Então aqui da mídia de resultado, aqui da flash da flashcard, que é utilizada para dar carga na urna, para preparar ela mesmo para a sessão. Então é inserida aqui, depois de dada a carga preparada para a sessão, insere a flash de votação, que é o cartãozinho de memória que vai gravar os dados da votação durante o curso da votação, que é como se fosse um HD, né? Então ela já tem uma flash dessa interna e tem essa flash externa. Então tudo que é gravado internamente na urna é replicado nessa flash externa. Se der algum problema na urna durante a votação, se o defeito mesmo foi na urna, então a gente retira as mídias, então, tanto a flash de votação quanto a mídia de resultado, e transfere para uma outra urna de contingência. E aí inserindo lá, como essa mídia já foi identificada como sendo da seção 105, quando levar para uma urna de contingência que não tem seção nenhuma identificada, ele vai transportar para a memória interna dela a identificação da urna. Então aquela urna de contingência vai passar a ser a urna 105, com base na memória que ela carrega aqui da mídia da flashcard. A mídia de resultado, ela não tem nada gravado ainda, porque ela só vai fazer a gravação de resultado mesmo no final da votação. Na verdade, ela só carrega uma lembrança de que ela é da sessão tal, porque a partir do momento que ela é ligada naquela sessão, ela é marcada como sendo urna mídia daquela sessão. Então, esses outros lacres aqui são compartimentos de USB, tá? Que aqui um deles é o USB, o outro acho que é HDMI, se não me lembro, que também são lacrados, que é para não haver possibilidade de inserção de equipamento nenhum aqui na urna. E ela então, está começando do zero, né, Elias? Depois da eleição passada, essas aqui todas estão começando do zero, só com os dois agora. Não, essas urnas aqui elas foram para a sessão e elas estão retornando da sessão. Do jeito que ela saiu lá da sessão, elas permanecem. Inclusive, quando o mesário concluiu a votação, ele retirou o lacre, retirou a mídia de resultado para fazer a apuração, né, para a transmissão dos dados. E aí lá na sessão eles assinam, aquele lacre que do primeiro turno deixou em branco, eles lá assinam, os mesários, os fiscais assinam e lacram a urna novamente. Então daqui ela está lacrada. Então o que a gente vai fazer agora é remover esse lacre. Quando a gente remove o lacre, ó, ele fica violado, ele aparece aqui violado. Então ele não tem como ser reutilizado, né? Não reutiliza esse lacre. Então, removido o lacre, a gente vai inserir a nova mídia de resultado, que é que está trazendo informações do segundo turno para a urna. Então, como ela já tem aquela primeira carga de dados de sessão, então ela só vai conversar com a mídia e vai fazer a identificação como sendo uma urna da seção 105.
ela demora um pouquinho, que é uma urna antiga, 2009, então já está bem gasta, né? E ela demora um pouquinho para fazer todo o processamento. Esse sistema que é utilizado aqui para inicialização da urna é um sistema Linux adaptado para urna eletrônica, né? Um sistema próprio para urna com base no Linux. Cada um tem uma bateria nela mesmo. Cada urna tem uma bateria interna. É uma bateria tipo a bateria de no break, né? Uhum. E ela tem autonomia, ela estando novinha, completa, ela tem autonomia para mais de 6 horas. Mas a gente considera, assim, na média geral, que pelo menos 4 horas ela aguenta tranquilo, a bateria dela consegue segurar tranquilamente. No caso, se a energia acabar, né? Se a energia acabar, a urna continua funcionando normalmente por 4, 6 horas, vai depender da durabilidade da bateria que está colocada em cada uma delas. E aí é o tempo de se resolver algum problema. Se for problema elétrico mesmo, que dê para resolver facilmente, aí sim, quando retorna a energia, ela volta a ser carregada, que ela carrega automaticamente dentro da urna. Enquanto a urna está ligada na tomada, a bateria está sendo carregada, até carga completa. E se houver necessidade, se passar do tempo e a bateria chegar a um nível crítico, aqui nesse visor mostra o nível da bateria, tá? Igual o do celular, quando está cheia, ela aparece aqui, quando a urna está funcionando normalmente, ela aparece. Aí aparece aqui completamente verde, né? E ainda aparece o símbolozinho que ela está conectada na tomada, né? Que está carregando. E aí, se ela começar a descarregar, ela vai aparecendo. Ou se ela não tiver com carga completa, vai aparecer amarelo, laranja, até o vermelho, que é o nível crítico. Deu o vermelho, ela vai aparecer a mensagem que a bateria está em nível crítico, vai dar um bip aqui no terminal do mesário. E aí tem que tomar as providências. Então, normalmente, se chegar a esse nível e não tiver energia, é necessário pegar uma outra bateria. Mas qualquer bateria a gente pode fazer uma adaptação aqui. Por exemplo, pode pegar uma bateria de carro ou de moto, ligar essa bateria, os cabos da bateria, a gente tem os cabos próprios para isso, e aí conecta tem os conectores aqui. Da bateria aqui essa tampinha aqui, então só conectar aqui os polos da bateria externa e ele funciona normalmente qualquer bateria. E Elias, se por exemplo, numa urna dessa aí tem 200 eleitores, né? Aí 100 eleitores votaram e ela deu problema, como é que faz? Como eu falei, se o problema, dependendo do problema, a primeira providência a ser tomada é desligar e ligar a urna novamente, porque a maioria dos problemas se resolve dessa forma. Desligou a urna, espera um instantinho ali, uns 2 minutos, liga novamente e ela reinicia. Se não reiniciou, repete esse procedimento mais umas 2 vezes e não funcionou de jeito nenhum a urna, aí a gente vai fazer a substituição dela ou vai fazer o reposicionamento. Às vezes o problema foi durante o transporte, às vezes a mídia não foi colocada corretamente, ou ela foi colocada corretamente, porém ficou folgada, e aí chega lá, durante o transporte, chega lá na seção, ela pode falhar, né? Então a gente vai reposicionar as mídias, tanto a mídia de resultado quanto a flashcard, dá uma apertada nela, tira, coloca novamente, e aí liga a urna novamente. Se ela funcionar, ok, só faz a realacração, consigna na ata lá da sessão e aí prossegue. Se não funcionar, aí retira essas 2 mídias, que é a flash
de votação e a mídia de resultado e leva para uma urna de contingência. Insere lá na urna de contingência e aí ela vai assumir a identidade da urna, da sessão que estava sendo votada e vai continuar a votação. Um flash que estava na outra vai para ela, né? A flash que estava na urna com defeito e a mídia de resultado que estava na urna com defeito vão para a urna de contingência. E a partir do momento que insere na urna de contingência e liga, ela vai fazer a identificação da sessão a partir dos dados das mídias e funcionar normalmente. A partir do momento que o eleitor estava votando. Vamos supor, naquela eleição, no primeiro turno, tinham vários eleitores, vários candidatos. Quando o eleitor estava votando no meio da votação, se ela desse problema lá, quando transferisse para outra urna, ele ia reiniciar do zero. Então o eleitor ia ter que votar novamente, porque a urna só salva o voto do eleitor quando ela aparece aquela mensagem no final, ó, que ele aperta o confirma do último candidato, aparece lá gravando, e aí aparece a mensagem enfim, aí sim gravou o resultado. Então, se o eleitor estava votando na hora que deu problema, era somente fazer o procedimento de contingência e habilitar o eleitor novamente para votar. Se eventualmente o eleitor já tinha concluído e não percebeu, vai aparecer a mensagem lá, que o eleitor já votou no terminal do mesário. É um autoteste. Para verificar se todos os dados da áudio estão corretos, o teste de vídeo, o teste de teclas. Devagar, por favor. Então, aqui é quando a gente vai fazer a verificação se todas as teclas estão funcionando. Porque às vezes o eleitor diz que a tecla tal da urna não estava funcionando. Então, nesse procedimento aqui, a gente, além de fazer esse procedimento exaustivamente antes das eleições, no momento de dar a carga, a gente vai conferir novamente se todas as teclas da urna estão funcionando adequadamente. Então, passou então, no teste, então aí ela prossegue. Ele vai marcando aqui os testes que foram feitos com... Né? Isso. Tem teste que ele faz automaticamente, tem teste que a gente precisa fazer manualmente. Então, o nível do alto-falante da urna, né? Então, tudo isso a gente vai avaliando. Então, se tiver algum problema, por exemplo, algum problema no teclado e não conseguiu apertar a tecla 1, 0 ou qualquer que seja outra, não vai passar no teste, a própria urna não vai ser liberada. O sistema não vai permitir que essa urna conclua a carga dela. Então, a gente vai ter que usar outra urna. Não tem como utilizar essa urna, ela vai ter que ir para manutenção. Então, uma cidade como São Paulo deve fazer uma semana antes, né? São normalmente 2, 3 dias de carga. Vai chegar o fone de ouvido para testar. Que é um funcionário, né? Precisa, né? O teste de áudio é para, no caso de eleitor com deficiência visual, votar acompanhando a urna, o que é feito na urna com o áudio. Então, todas as teclas que aperta, ele vai informando. Quando abre a tela, ele informa: você está votando no candidato a presidente ou candidato a governador. Selfie? Como funciona? E aí tá perguntando lá se o som está normal. audível. 5 e 9. Vou colocar aqui que eu tiro o teste. Elias, cada sessão tem um desses? Não, cada sessão não, mas cada local de votação tem um. Tá. Porque se aparecer um, vai lá e pega, isso, né? Nem todos os locais de votação têm eleitor deficiente visual, né? Então, e também não Aí, por exemplo, fica um na UFT, um no Juliano, né? Cada um dos locais tem no Daci. fone de ouvido. Se o eleitor chegou à necessidade de áudio, o mesário procura o apoio. Operando com bateria interna, né? E aqui marca que tá bateria. Então tá ok. E a gente configura o sensor da chave. Quando desliga a energia, ele apaga mais a tela.
funcionando a chave. O microterminal Agora também a testa, gente né? testa. Os LEDs todos estão acesos, são esses LEDs aqui? Sim, eu confirmo. Os LEDs, exceto de segurança, estão apagados? Sim. O LED da segurança está verde? Sim. Bip audível? Até que o nome para escutar esse bipzinho, né? Sim. A imagem está sendo apresentada corretamente? Sim. Tá. Agora ele está fazendo um outro teste aqui de bio. Testa também o leitor aqui. Está bom? Agora testa a impressora. Todas as letras. O códigozinho lá, então está ok. Esse é o comprovante de carga do segundo turno. Então, comprovante de carga da urna eletrônica segundo turno, tá? Aqui informa a unidade da Federação, Tocantins, o código do município, aqui no caso da Aguiarnópolis 73512, o nome da Aguiarnópolis, a zona 0009, local de votação 1015, que é o número do local lá do Colégio Nazaré Nunes, o número da sessão é a 0105, a 105, né? Número de eleitores aptos na sessão 295, aptos no primeiro turno tinha 205, número de eleitores 295 e aptos no primeiro e segundo turno 259. Então, do total de 295 eleitores que constam registrados na sessão, apenas 259 estão aptos. Então, os demais constam no caderno de votação, na capa final do caderno de votação, como cancelados ou suspensos, são os eleitores impedidos de votar. E aqui tem o código de identificação da urna, o código que identifica a urna internamente, e o código da flashcard, que seria aquela flash que consta lá dentro dela. Então, esse código aqui é o código de identificação da carga, que é essa aqui, essa carga que foi dada agora. Data da carga, 2/10/2018, aliás, essa carga aqui é a carga de primeiro turno, que foi dada dia 2/10/2018. A carga foi dada às 10h26, no dia 2/10, e aqui tem os dados da assinatura da carga. Então, esse relatório aqui dessa carga agora, que foi emitido hoje, dia 23/10/2018, às 10h45, 3 segundos. Esse é o nome do resumo da correspondência. E esse QR Code que tem aqui, você fazendo a leitura dele, você tem todos esses dados da carga que foi mostrada aqui. Inclusive, esses dados da carga a gente vai fazer, vai constar no site do TSE, é divulgado. No dia do pleito, o eleitor ou fiscal, qualquer cidadão pode chegar na sessão eleitoral antes do início da votação e fazer a leitura do QR Code que aparece na tela da urna, para comparar se aquela urna realmente foi aquela que foi preparada para aquela sessão. Tá? Dificilmente vai dar alguma divergência, porque, digo dificilmente, porque a urna, por exemplo, a gente já tem previsto um outro procedimento para ser feito nessa urna na sexta-feira à tarde, a partir das 13 horas, tem uma outra audiência que a gente vai pegar todas as urnas que estão preparadas para a sessão, vai ligar e vai verificar se elas estão em perfeito funcionamento. Se houver algum problema nela, por exemplo, a data ou a hora atrasou, porque pode acontecer de atrasar a data e hora, porque é um computador, às vezes a bateria interna está descarregada,
ou então deu algum defeito, a gente precisou dar uma nova carga nessa urna, então ela não vai, as correspondências deste momento pode não ser a mesma. Então a gente vai preparar novamente essa urna já no sábado, que tem uma outra audiência já marcada para a partir das 13 horas. Então pode ser que essa tabela de correspondência que foi encaminhada para o TSE não vai bater, porque a outra já foi enviada depois, já na véspera da eleição, e não foi atualizada, né? Então nesses casos que, e tem alguns outros casos também que eventualmente pode acontecer essa situação. Então aqui o resultado do QR Code é esse aqui, ó, o número do processo eleitoral, que aparece, que aqui é o 223, o número do turno, que é o segundo turno, fase, unidade de federação da urna, que é o TO, o código do município, que eu informei lá, o 73512, número da zona 9, seção 105, identidade da urna eletrônica, que é esse número que está aqui no relatório, identificação da carga, da flashcard, a hora da carga, todos os dados que estão aqui nesse relatório estão no QR Code. A mesma coisa aqui, você fazendo a leitura do QR Code aqui, também vai aparecer esses mesmos dados da carga, né? Então desse jeito aqui. Se você chegar na sessão eleitoral, antes da emissão da zerésima, a urna vai estar aparecendo dessa forma. A única diferença é que antes das 7 horas aparece essa mensagem aqui, ó. Atenção, esta urna eletrônica só funcionará a partir das 7 horas do dia 28/10/2018 e que está operando com energia elétrica, aqui no caso está ligado na energia elétrica, né? Então, a partir das 7 horas da manhã, ele vai mudar essa mensagem aqui. Então, vai dar a opção aqui, vai informar, imprimir zerésima. Então, no lugar dessa mensagem aqui, vai aparecer a opção de imprimir zerésima, mas o código vai continuar aqui, o QR Code. Ele vai variando, se você observar, ele vai mudando constantemente. É por causa que ele vai atualizando o código conforme o horário. Então, ele vai fazendo a atualização de horário no código, tá? Constantemente ele vai dando uns saltinhos. Então é isso. Então esse é o procedimento de carga, que o nível de bateria, quando a urna está já em pleno funcionamento, aparece aqui, está aparecendo o raiozinho aqui, que quer dizer que está ligado na energia elétrica, e aqui a bateria está com carga completa, né? Então o mesário vai poder acompanhar a carga da bateria, se caso ela não estiver na energia elétrica, aqui. Então vai estar cheia, vai estar mais razoável, né? Vai estar em nível crítico e assim por diante. Bom, a gente vai fazer esse mesmo procedimento que foi feito nessa sessão. Então aqui a sessão 105 já está prontinha, tá? Isso aqui agora é só preparar para encaminhar para a sessão, com a observação que a gente fez agora, de que a gente vai fazer a ligação de todas essas urnas novamente na sexta-feira para conferir, a partir das 13 horas, para conferir se elas estão funcionando normalmente. Então, já foi publicado o edital, por quê? Porque a gente não pode mexer na urna simplesmente do nada, ligar a urna do nada para verificar. A gente tem, qualquer procedimento que seja feito na urna, tem que ser feito na presença dos fiscais, partido político, coligação, Ministério Público, OAB. Então, para isso eles são notificados por meio de edital da realização desse evento, né? Aqui, vocês estão vendo, tem a representante da OAB, a representante do Ministério Público não está neste momento, ela está no outro compromisso, mas mais tarde ela vem acompanhar, e ela sempre está presente em todos os eventos. Ela tem chegado no início até o final. Excepcionalmente, dessa vez ela não pôde comparecer agora, tem representante de partido político, né? Então, nem sempre a gente tem o acompanhamento de todo esse pessoal, mas o procedimento é exatamente idêntico. E independentemente de ter um fiscal, 10 fiscais, 20, ter a população presente ou não, né? Então, o procedimento é sempre o mesmo. Inclusive, as normas, a legislação prevê, a resolução TSE também prevê que sejam feitas, além desse procedimento, sejam feitas as auditorias, que é o que a gente vai fazer na parte da tarde. Quando a gente tiver carga em outra, estiver concluindo a carga em todas as urnas, aí a gente vai pegar algumas urnas. Obrigatoriamente a gente tem que fazer pelo menos em uma urna o procedimento de auditoria, e em até 3 urnas. Então, como o procedimento tem que fazer a votação manual, é um pouquinho demorado, normalmente o pessoal faz em uma ou 2 no máximo, para não demorar muito tempo. Então,
na parte da tarde a gente vai pegar uma urna dessa aqui, fazer o procedimento, a gente vai inserir uma mídia de aplicativo da Justiça Eleitoral para forçar o início da votação. Então a gente vai fazer a votação com os dados de eleitores reais e dados de candidatos reais, só que a gente vai acabar habilitando, como as nossas urnas são com identificação biométrica, a gente vai ter que perder o tempo, porque tem que fazer aquelas 4 tentativas obrigatórias de identificação do eleitor. Quando ele vai dizer que não foi habilitado, a gente vai informar o ano de nascimento para habilitar o eleitor manualmente para poder liberar a urna e fazer a votação. Aí sim, os presentes poderão fazer o voto, registra o voto numa cédula, e aqueles votos da cédula registra na urna. E aí, ao final, a gente vai fazer a comparação, contar os votos da cédula e apurar os votos da urna para fazer um batimento, que aí ele tem que bater. Os votos que foram inseridos manualmente tem que bater com o voto que foi registrado na urna, porque o sistema é feito exatamente para isso, porque não tem diferença. Aquelas coisas de dizer que é fácil de modificar o programa da urna para contar de cada voto dado para o fulano, ser dado 1 ou 10 a mais por ciclano, isso aí é falácia, né? Isso aí é invenção que não tem o menor sentido, porque além desse procedimento que a gente está fazendo aqui, que faz essa conferência do funcionamento da urna, também no sábado vai ser feito o sorteio de 6 urnas. 3 delas vão ser recolhidas para fazer esse procedimento de auditoria lá no TRE em Palmas, aqui no estado de Tocantins. Todos os TREs fazem isso nas suas unidades. Então, 3 urnas são recolhidas, das urnas que vão para a sessão, são recolhidas e são levadas para o TRE. E no dia da votação, no caso no sábado é feito o recolhimento, e no domingo, a partir das 7 horas da manhã, é instalada, a urna é instalada lá, como se fosse a sessão mesmo real. E durante o dia inteiro vai ser feito esse procedimento vai ser registrado o voto manual numa cédula, depositado na urna, e é feito o voto na urna eletrônica. Então o cidadão, o fiscal, o representante de uma entidade ou de um órgão vai lá, registra o voto manual, mostra aqui para a câmera, que vai estar filmando aqui tanto o voto na urna eletrônica quanto o voto registrado aqui na cédula. Então mostra o voto para a câmera e digita na urna aqueles votos que estão na cédula. Então deposita na urna de lona, e aí durante o dia inteiro eles vão fazendo esse procedimento, que aí no final às 17 horas vai encerrar a votação na urna eletrônica e vai fazer a apuração dos votos manuais, né, os votos em cédula. Então, contabilizar todos aqueles votos lá e vai fazer o batimento para ver se os votos registrados na urna de lona vai bater com os votos na urna eletrônica. Só não vai bater se houve algum equívoco. Na hora de votar, alguém, em vez de digitar o número do candidato que estava lá, digitou algo diferente na urna. E aí, para elucidar esse mistério, vão puxar as filmagens, verificar voto a voto, para saber onde que houve o equívoco. Porque na urna não vai ter. Porque a urna tem-se a garantia de que ela é correta dos votos. Então, puxar e descobrir onde houve o erro, que certamente o erro foi humano, não foi erro no equipamento, que deu essa diferença de resultado. Então, falei que 3 urnas eram feitas esse procedimento. Uma dessas 3 urnas é da capital e outras 2 do interior. E aí, mais 3 urnas também são sorteadas. Urnas do interior também são sorteadas, porque não pode coincidir mais de uma da mesma zona. Então, aquelas 3 urnas que foram sorteadas primeiro, as urnas vão ser levadas para Palmas, e agora sorteiam mais 3 urnas que vão ser feitas auditorias na própria sessão. Essa auditoria feita na própria sessão é novidade das eleições gerais de 2018. Ela não existia anteriormente, então foi implementada agora. Então, essas 3 urnas que são sorteadas, vamos supor que a urna 105 da sessão 105 foi sorteada. Então, a TRE nos comunica que a urna da sessão 105 foi sorteada. A gente vai informar para o presidente da mesa de que a urna foi sorteada e que não pode ser feito nenhum procedimento até que o juiz eleitoral ou alguém designado por ele compareça juntamente com o representante da OAB e do Ministério Público e fiscais de partidos e coligações para acompanhar os trabalhos de auditoria.
E lá, no momento do acompanhamento, puxar os dados da urna, conferir o extrato da carga, se de fato essa urna é aquela mesma que foi sorteada e tudo mais. Então, feito todo esse procedimento, aí sim a urna é liberada para o mesário e aí a partir daí ele pode emitir a zerésima e iniciar a votação normalmente. Então, nessa auditoria na sessão eleitoral, ela é mesmo só para verificar os dados da urna. Faz a verificação dos dados da urna e a assinatura eletrônica dela. Então, esse dado de assinatura eletrônica ele também fica disponível na internet, no site do TSE. Então, esses são apenas um dos mecanismos de segurança, tem vários outros, né? Conforme o TSE divulgou uma carta à nação brasileira ontem, em conjunto com os 27 presidentes de tribunais regionais, lá na carta eles informam que são 8 barreiras de segurança físicas, além de 30 outras barreiras de segurança digitais que compõem todo esse sistema de segurança do processo eletrônico de votação, não somente da urna eletrônica, mas todo o processo, porque aí inclui a apuração, transmissão de resultado e tudo mais, né? Então, são muitas barreiras de segurança. E dentre essas barreiras que a gente está vendo, são essas aqui: uma audiência pública para a preparação das urnas, são os lacres nas urnas eletrônicas, a identificação biométrica do eleitor. Tudo isso é mecanismo de segurança do processo eletrônico de votação, que numa eleição sem urna eletrônica, numa urna de lona, por exemplo, fica sem mecanismo de controle algum. Então, vai depender de quem está lá no momento acompanhando os trabalhos de votação e depois os trabalhos de apuração, né? Então, como a gente lona. Então, o doutor Renato deve se lembrar de causos desse tipo, né? Agora, nas urnas eletrônicas, depois de tantos anos de eleições eletrônicas, nunca que houve o caso de anulação de um dispositivo que eles chamam, hoje é chamado de JE Connect. Esse JE Connect são dois pendrives, tem um aí, pega um aí pra gente, Gaspar, um JE Connect. São dois pendrives, um contém o sistema eleitoral embarcado no pendrive, que é como se fosse um HD com, vamos supor, um HD de um computador que tem um Windows instalado. Se você levar para um outro computador e instalar esse HD lá e iniciar a partir dele, ele vai ler como se fosse aquela mesma máquina, né? Então só vai aproveitar os periféricos. O coração dele vai ser o HD, que tem o sistema instalado, né? Aqui a gente tem o kit JE Connect. Tá faltando, viu, a mídia? Ah, não, tá aqui. Então, aqui são duas mídias. Tem a mídia-chave, que é o PIN do sistema, que é o que vai habilitar o sistema a funcionar, e tem o outro que é o próprio sistema. Então, um completa o outro. Na verdade, um é a chave do outro. Então, a gente, lá em qualquer computador, mesmo no seu notebook, lá na sua casa, inserindo essa mídia e reiniciando a máquina, a partir dele, ele vai ler como se fosse um equipamento da Justiça Eleitoral. Só que ele não funciona. Ele precisa dessa outra aqui para poder fazer ele funcionar. Então, inserindo essa aqui, aí ele vai ler e ainda vai pedir uma senha que é digitada manualmente. Digitou, reconheceu, aí sim pode retirar essa mídia, aí fica só a mídia mesmo com o sistema embarcado. Então ele reiniciou, então essa máquina ela faz uma conexão, um túnel de conexão privado. Ela não vai mais aquela internet particular que tinha lá, ela vai funcionar privada. Então ela vai ser como se fosse uma rede privada da Justiça Eleitoral. E aí, com essa rede privada, a gente vai inserir essa mídia de resultado naquela máquina e vai fazer a leitura no sistema que está nesse pendrive e
feita a leitura, vai fazer a transmissão. Ela lê o resultado lá, aí a gente transmite. Transmitir, isso é rápido, coisa muito rápida, só mesmo de ler rapidamente. O arquivo é minúsculo, né? O arquivo é pequeno. Aí transmitido, a gente recebe no sistema, lá no TRE, ele computa lá, a gente aqui já sabe, atualiza lá e verifica, olha, já transmitiu, tá ok, pode ir embora. Aí a equipe lá, depois de transmitir essa mídia, eles vêm embora, a gente já tem o resultado aqui. Ele já sai de lá, inclusive das escolas aqui, da Cimarinho. Ah, mas está bem aqui. Não, transmite de lá que é mais fácil, em vez de trazer tudo para cá, para concentrar aqui, ficar aquele aglomerado e às vezes causar... Mas esse pendrivezinho aí entra na urna? Não, esse né? aqui não. A urna não conecta nada. A única coisa que conecta na urna, o que pode conectar alguma coisa na urna é o técnico de manutenção da empresa contratada, que é o fabricante. No caso aqui é Diebold. Então ela tem autorização para inserir algum periférico. Ninguém tem, nem eu da Justiça Eleitoral tenho, nem os técnicos da Justiça Eleitoral têm, apenas os técnicos da fabricante. Aí sim, eles têm, podem inserir o tecladozinho lá, ou outros dispositivos, abrir para fazer algum procedimento. Então, toda vez que eles fazem algum procedimento, eles marcam ela com um lacrezinho, deixam lacrado lá que foi feita alguma manutenção. Então, esses pendrives, eles são utilizados nos computadores, computador qualquer pessoa. Pois é, mas aí o resultado é lido através da mídia de resultado. Tá. Então, a mídia de resultado, que o mesário retira da urna, que vai ser levado para aquele computador, que está como se fosse da Justiça Eleitoral, inserido lá, faz a leitura e é transmitido. Né? Então, até mesmo a gente estava fazendo o teste aí, até mesmo o tabletzinho ele também consegue fazer. Mas aí... Mas aí como é que o tablet só tiver 2 entradas, né? Não, a gente tem um chicotinho de extensor de USB. Tem uma entrada, a gente aí faz a ampliação. Tem um chicotinho com 5 entradas. Aí conecta uma mídia para depois... E na aldeia, como é que vocês fazem? Na aldeia a gente faz dessa mesma forma. A aldeia São José, eles têm uma internet via satélite, aquela antenona via satélite, que no primeiro turno não funcionou, não estava funcionando. Então o técnico estava lá de transmissão, o apoio estava lá, ele pegou o celular dele, foi para um ponto próximo e conseguiu o sinal de 3G e pelo Wi-Fi ele conectou no notebook. E aí do notebook conseguiu transmitir no meio do mar, no final. Em vez de depois fazer na cédula. Da outra vez, como eram muitos candidatos possíveis, então a gente deixou livre com a relação de candidatos para cada um escolher. Agora aqui, como a gente já colocou todas as opções possíveis, que é voto no 13, voto no 17, voto branco, voto nulo, ok? Bota o Bolsonaro para ganhar aí. Olha, temos uma mesária suquinha. Aqui, como aqui a gente vai trabalhar com dados de eleitores reais, então ele vai pedir a biometria. E aí a biometria ela tem que ser tentada 4 vezes. E aí, depois que ela tentar 4 vezes e não conseguir, é que ela vai habilitar manualmente, através do ano de nascimento do eleitor. Que o procedimento que o mesário deve fazer lá na sessão é que se o eleitor não foi reconhecido após a 4ª tentativa, ele necessariamente tem que fazer uma verificação do eleitor, considerando como esse eleitor seja suspeito, a identidade dele seja suspeita. Então, ele vai interrogar o eleitor a respeito dos dados dele, consta de documento de identificação, informar o nome completo, data de nascimento, local de nascimento, nome de pai, nome da mãe. Então, para ver se ele consegue identificar precisamente os dados que constam do documento de identidade. Aí, identificando, sim, aí digita o ano de nascimento para liberar a urna sem o reconhecimento biométrico.
porque eventualmente pode ser que os dados biométricos foram mal capturados, não ficou bastante idêntico ao real, ou pode ser que o dado, as digitais do eleitor não estejam boas, ou pode ser que o próprio leitor da urna não esteja captando adequadamente. Então são diversas possibilidades que pode acontecer de não identificar o eleitor biometricamente. Então, não identificou biometricamente, não é só o fato de, não identificou é porque ele não é ele. Não identificou porque pode ter uma série de situações aí que não coincidiu de identificar biometricamente. A minha não leu não, no primeiro turno da suplementar. Fez as 4 tentativas e não deu. Não, foi no segundo turno da suplementar. No primeiro deu certo, no segundo não. No segundo não deu. Aí às vezes é somente o posicionamento do dedo no local, aqui no leitor. O dedo ele tem que ficar completamente cheio aqui no leitor, porque se ficar sobrando alguma coisa, pode entrar a luminosidade da lâmpada ou da janela, né? E aí acaba atrapalhando a leitura da biometria. Dentre outros fatores, né? Esse é um dos principais. E aí às vezes não consegue fazer aquela identificação naquele momento. Bom, então aqui estão as urnas. Essa urna está identificada aqui, eleições gerais de 2018, segundo turno, do município de Angico, zona 9, seção 85, resumo de correspondência, que é o que consta aqui no extrato da carga, a informação aqui da carga, que foi, aliás, a data de hoje, o horário atual, que é a informação de que esta urna eletrônica só funcionará a partir das 7 horas do dia 28/10 e está operando com energia elétrica. Então, cadê aquela urna? Aquela urna que estava com atrás? Qual? Bom, então, já foi feito o ajuste da teoria, já foi dado a carga, né? Ok. Então, essa daqui, esse código aqui, eu já falei de manhã, você faz a leitura dele e ele vai extrair exatamente os dados de carga dessa urna. Que aí qualquer cidadão pode comparar com os dados que constam lá no site do TSE dessa urna, informando qual é a urna, qual a data da carga, qual os dados dela, que ela foi preparada para aquela sessão. Mas é um app próprio ou qualquer um? Não, qualquer um. É aquilo lá que eu mostrei no início. Faz a leitura do QR Code. Não, ele já está com essa mensagem aí. Data, claro, vai estar lá dia 28 de outubro, o horário certo. Do dia da eleição agora, né? Então a gente pode imprimir a zerésima. Obrigada, viu, pelas informações preciosas. Dá para combater um cara de fake news, né? Toda hora que eu essa aqui é a zerésima, tá? A relação dos candidatos, tá? Todos os candidatos, nesses são poucos, né? Somente 2. E a quantidade de votos que tem em cada um. 56 aptos a votar. Além da quantidade de eleitores aptos a votar, né? Assinatura. Não precisa não, só cancela. Então a Juliana está com a relação de eleitores de cada uma das sessões e ela vai habilitar lá os eleitores. Como eu disse inicialmente, como os eleitores são reais, ela vai pedir o registro da biometria real. Claro que não vai aceitar, porque não é o eleitor que está aí. E aí vai digitar as 4 vezes e aí depois ele vai pedir para habilitar através do ano de nascimento. Posicione, né, o leitor em R. Não reconheci. Então, de novo, confirma. Terceira tentativa.
normal, né? Estranho seria se ele reconhecesse. Aí. Ah, entrando luminosidade aí, ó. O dedo aí. Não tá tampando tudo. Tá. Não consegue, porque eles Não é o eleitor, né? eleitores. Bom, então, agora, depois que o mesário informa o ano de nascimento para habilitar, ele tem que colocar o digital dele lá para liberar a urna para o eleitor votar. O voto. Então, antes dele colocar lá e habilitar para o eleitor votar, ele deve colher a assinatura do eleitor no caderno de votação e registrar o fato na ata, né? Que o eleitor, fulano de tal, título eleitoral número tal, tal horário, votou com a habilitação através do ano de nascimento. Né? Não teve a biometria reconhecida. Então, vocês podem ficar à vontade, registrar o voto de vocês aí. Eu? Vai lá, Samuel. Tá certo. Ó, calma. Então, confere, né? Aí aqui eu vou marcar o voto que você registrou. O primeiro Certo. voto aí, então, 17. né? Confirma. Gravando. Vamos tirar E aí 17 votou. primeiro? Vamos fazer, né? Sempre. Qual? Você votou? Qual? 17. Então, tô separando aqui por um. Bota aí, boca no Haddad aí, só pra sair um voto aí. Pô. Eu vou votar na Haddad Deixa ele agora. botar aqui, eu dou uma bisca nele ali. Eu vou votar na Haddad agora aqui pra não ficar. Eu sou da Não vai dizer que foi fraudado aqui o negócio. Se não sair, não, eu voto pra ele. Não é, né, Vitor? Mesmo. Bora ver aí, ó. Não, pô. Aí. Aqui pode. Aqui não vai ser complicado. Eu nem de brincadeira. Ele tem aparecer esse flash vermelho. Não, eu. Alguém disse que vai voltar para evitar a briga na família, que vai voltar para o Segue com o Bolsonaro. Você foi, já direito de voto. Gente, o povo brasileiro é muito reativo, né? Pra empolgar o povo. Essa eleição para mim foi uma apreensão, porque esse comunista fascismo. Aí, boca. Acha aí, boca. Aí ele é ligeiro, viu? Tem que digitar o número e esperar pra ver a foto. Né? É uma E é aparição. bom esperar Apareceu, pra né? ver se- Então, Eu volto nessa- lá, eu deixo jeito. porque nessa pressa, muita pressa, às vezes não percebe lá que tá olhando aqui para as teclas, quando olha para lá já passou a foto, mas não apareceu a foto do meu candidato. Como que vai aparecer? Passou igual o Barrichello, Teve um que era. antes de quebrar, né? Teve uma época aí que era 22, né? Aí o pessoal mandou 3 carros lá, 2 vezes, que era ligeiro pra filmar, não. Ele falou, ele voltou no 22. Lembra? Quando era assim? O outro era 15, né? Aí tinha 22 falhas, era né? tchan. Caiu um bloco aqui, ó. Caiu bem no negócio. Voltar e olhar pra casa do tá. Tem que esperar sair ali. Você ter. Porque tem uns idosos que demoram, aí Vamos lá. eu tô vendo paciência. Vai, Dani, de novo. Não. Bota aí, rapidinho. Digita devagar. Devagar, calma. Olha mesmo, rapaz. Aí. Liberou, não? Liberou outra aí. Vai, Boca. Vou votar no, não, agora eu vou votar no Bolsonaro, tá doido? Vai empatar, né, não? Não Ninguém tinha empata. dados biométricos cadastrados? Olha.
observa que terminando de digitar o número do candidato, aparece a foto. Às vezes a pessoa pensa que tem que digitar o número e depois de apertar o confirma para aparecer a foto. Então quando ele digita o número que aperta o confirma, na verdade ele já votou. Então é por isso que às vezes a pessoa diz, mas não apareceu a foto do candidato. Porque ele estava olhando para os números, digitando e teclando confirma. Esperando aparecer a foto depois. Exato, exatamente. Então, só dá um corrige aí um pouquinho. Digita novamente para você ver. Terminou de digitar o número, já aparece a foto. O confirma é para confirmar o voto, não é para confirmar o número para aparecer a foto, não. Pode sim. Pode sim. Para enganar. Sai fora. No rádio começa, Não, eu vou botar no YouTube o teste todinho. Não é isso. Eu buscava ver que foi tudo feito. Não tiver tempo para ver, que é difícil. Vai fazer os 30 votos mesmo, Elias? Não, quantos vocês quiserem. Tá bom, já não dá não. Pra conferir aí. Vai ser isso, tá? Tudo tá continuado. Quanto mais treinar, melhor. Vocês nem votaram branco ainda, nem nulo? É mesmo, tem que ter. Branco, né? Branco. Ó, apertou a tecla branco, já aparece o nome lá. Vota Aí em confirma, branco. né? Aperta o confirma, exatamente. Mas se eu botar um número que não existe, Exato. Vota nulo. Só tem o 13 e o 17. Se digitar qualquer outro número, vamos botar aqui 12. Voto nulo. número errado, voto nulo. Aí Que se eu não apertar aqui, confirma, anulou o foi. voto. Isso, Pode- pode apertar. pode digitar. Se voltar 2-0 já é branco. É. Exato. Não, Nulo. nulo. Qualquer número que não seja o 13 ou o 17. O branco é só se você apertar a tecla branco. Eu tava querendo botar teu nome lá no ia ter voto. Bota no branco hoje. Só pra ele branco. Não fez a mim. Já. Ferro um branco. Falta fazer o nulo. Ferro um nulo. Falta o nulo nessa aqui. Nesse aí. Pronto. Nulo. Pode digitar o 00 aí que você tá querendo. Aí, ó, olha lá, número errado, voto nulo. Aqui no verde, né? Isso, no verde. Aqui, Liberou mais liberado. Aí já tem todos, né? Sempre não ia desempatar esse negócio aí, né? Não, tá empate. Agora que foi empate. Pois Né? é. Tá bom. Vou falar aqui, ó. Dedo é fino. Registrar a medalha? Não, corrige. Imprime logo, né? Não, Sim. encerra. Não conta a conversa. Digitou o código de encerramento lá no terminal do mesário, só vai pedir para identificar os mesários. Identificou os mesários, já confirma, encerra o registro de mesários e sai o beiju. resultado, né? Aí lá a pergunta, verifique se o boletim de urna foi impresso completamente de forma legível. Então a gente confirma,
ele vai gravar o resultado na mídia de resultado. Então, no primeiro turno, deu uma demora, porque ela parava aqui no 66%, 70%, e aí tinha a urna que ficava até 5 minutos, como se estivesse travada. Aí alguns se desesperavam, não, parou, e desligava a urna e aí não completava o procedimento, então às vezes tinha que reiniciar ou ter que fazer recuperação de dados. Confirma lá. Então, enquanto ele conclui lá, a gente já pode ir verificando aqui. Os votos. Sessão 85, teve 8 votos registrados, habilitado por ano de nascimento, só que teve um deles que ele habilitou sem ano de nascimento, que ele estava sem dados biométricos cadastrados. Né? Foi quando ela terminou de votar, logo ele habilitou rapidão. Então são 9 votos registrados. Então, Fernando Haddad teve 2 votos, e Jair Bolsonaro teve 5 votos? Sim, isso, né? 1, 2, 3, 4, 5 votos. E os brancos e nulos, eles vão aparecer aqui, olha. Branco, 1, nulo, 1. Então, total apurado, 9 votos. Né? Então, um branco e um nulo. 9 votos no total. Então, o manual bateu com a apuração eletrônica. Aqui dá 33. Tivemos aqui 7 registros de eleitores habilitados por ano de nascimento, né? Foram todos, na verdade. E Fernando Haddad teve 3 votos, 1, 2, 3, e Jair Bolsonaro teve 2 votos, 1, 2, que teve 1 voto branco e 1 voto nulo. Ok, né? Então, total 7, tudo certinho. Então aqui, os mesários e os fiscais devem assinar o boletim de urna, e em seguir a emissão dos BUs, ele emite o boletim justificativo, que é dos eleitores que compareceram para justificar a ausência na sessão eleitoral. Então aqui dá a mensagem para retirar a mídia e entregar a ficha eleitoral, né? Fechar, tampar e lacrar o compartimento da mídia de resultado, porque o mesário recebe um lacre para repor aqui, para vir para cá lacrada novamente, e aí ela permanece lacrada por 90 dias, né? Deixa eu falar para vocês. 90, 60? 60 dias, na verdade. 60 dias. Então, confirma. Se deseja emitir boletim de urnas adicionais, então, na verdade, não só. A mensagem aos mesários, agradecendo, né? E finaliza desligando a urna. Então, essas duas urnas, elas já não estão mais, não vão mais ter a mesma tabela de correspondência do que foi divulgado lá no site do TSE, porque a gente vai ter que dar uma nova carga nelas. Elas foram auditadas, então a gente vai dar uma nova carga nessas urnas. E então, os boletins justificativos. E aí a gente vai encaminhar essas novas tabelas de correspondência para o TSE para divulgação. Então, os lacres também, eles vão ter a numeração diferente do inicial, né? Porque a gente vai relacrar novamente os compartimentos. Então, se eventualmente chegar na sessão e verificar, mas essa urna aqui, os lacres aqui não está batendo com os demais lacres da urna, porque a numeração é diferente, porque na primeira carga, quando é dada a primeira carga na urna, que ela vai totalmente certinha, não passa por procedimento nenhum, todos os lacres têm a mesma numeração. Então, nesse caso aqui, ela não vai ter, porque a gente vai relacrar com outro jogo de lacre, que é um lacre de reposição, exatamente para essas situações de ou de contingência ou de auditoria, que é feita na urna eletrônica, que tem a necessidade, ou às vezes até de manutenção. Às vezes a urna deu problema, a gente precisa dar uma nova carga. Essa daqui, estava até reparando agora, essa aqui está com a tecla afundada. De repente, seria até conveniente a gente
dar uma carga de contingência nela, ela vai preparar ela para uma urna de contingência e colocar a seção 85 numa outra urna, porque vai que esse probleminha aqui do monitor já cause algum problema lá, já que ela vai para longe, lá para Angico, e no transporte ela acaba danificando mais, né? Então é conveniente a gente trocar. Então provavelmente a gente já aproveita e já vai ter que dar uma nova carga, dá uma carga de contingência e pega uma outra urna e dá carga de seção na outra urna, né? E aí completa os trabalhos. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Que é preparar essas urnas novamente. No dia da eleição também então, são sorteadas, né? Mais 3 urnas, né, Elias? Isso, no sábado. Para serem auditadas também durante a eleição. Às vezes elas são sorteadas em municípios diferentes, o TRE busca essa urna, às vezes, por exemplo, pode ser uma nossa que possa ser auditada. Então eles vêm aqui, pegam essa urna e levam para o TRE para ela ser auditada durante todo o dia, televisionada. Vocês podem até participar também. Então pronto, né? As mídias, ainda não está terminado. As mídias de carga, que foram dadas as cargas no primeiro turno, elas ficam em envelope lacrado, assinado pelo juiz eleitoral, promotora e a doutora Daiane, representante da OAB que estava aqui no dia da primeira carga. Então ele fica aqui lacrado, né? Então a gente vai abrir para dar nova carga nessas urnas, né? Então depois que a gente encerrar, a gente vai lacrar novamente e vai manter ele lacrado. Excepcionalmente, a gente pode realizar... A gente pode realizar outro procedimento de carga de urna no sábado, que como a gente falou de manhã e a Juliana comentou agora, feito o sorteio das urnas lá no TRE, 3 vão para lá. E se for alguma urna daqui, a gente vai ter que encaminhar. Vamos supor que sorteou a seção 33, a urna da seção 33 vai para lá e a gente vai ter que pegar uma outra urna aqui e dar nova carga nela para levar para a seção, porque ela vai ser feita. Eles vão passar o dia inteiro fazendo esse procedimento que a gente fez aqui. Registram um voto no papel, registra na urna. Registra no papel, registra na urna. No final da votação, eles vão contabilizar os votos manuais, igual a gente fez aqui, com os votos da urna. A apuração eletrônica. E além de outras 3 urnas que são, outras 3 sessões são sorteadas para fazer auditoria na própria sessão. Essas outras 3 urnas não, elas não vão para lá. A gente só é informado, a gente comunica o presidente da mesa, comunica o Ministério Público, a OAB. E aí, às 7 horas da manhã, a gente sai lá para a sessão, chega lá, faz exatamente esse procedimento que a gente fez aqui. Com a diferença que a gente não vai fazer votação, só vai emitir aquele relatório lá, só que dos hashes de arquivos dinâmicos da urna, e não os de estáticos. Que a gente, no caso, emitiu aqui o relatório de hash do arquivo dinâmico. Lá vai ser emitido o relatório de arquivos estáticos. Aliás, a gente emitiu do estático, vai ser emitido lá do dinâmico. Bom, aquela outra urna foi dada... Marcos, aquela urna que foi dada contingência de Luzinópolis, traz ela aqui, por favor. Então a gente tem uma urna que lá em Luzinópolis ela foi substituída. A gente sempre recomenda que a substituição da urna seja feita em último caso. Mas o nosso colaborador aqui que estava lá em Luzinópolis entendeu que ela chegou a travar o quê? Umas 3, 4 vezes? 6 vezes. Sessão. Acho que ela não está identificada com a sessão. 94. Tá naquela bancada lá do final. Prenderam o pessoal no banheiro, rapaz. Então, como essa urna foi substituída por uma outra de contingência, para ela não ficar aí ociosa, o problema foi de travamento, né? Então, microterminal. Então, o travamento do microterminal ele é comum pelo seguinte: o manuseio da urna às vezes faz com que esse cabo solte do microterminal, e ele soltando ele repuxa os fios e às vezes trava o microterminal.
Então a gente vai dar uma nova carga nela para ver se ela vai funcionar. Na carga a gente faz o teste, né? Se ele funcionar ok, beleza, deixa ela aí como uma urna de contingência. Se precisar trocar, der defeito em alguma outra, a gente precisar trocar, ótimo. Se não, ela fica aqui guardadinha, mas pelo menos já ficou na expectativa de uso, né? Então a gente sempre dá a carga em todas as urnas possíveis, só não dá mesmo naquela urna que está com defeito, que não tem como utilizar, e nesse caso, quando não tem como utilizar, a gente abre o chamado. Então é essa mesmo, a gente vai dar carga nela agora. Mas aí a gente vai dar uma carga de contingência, porque sabe que ela já deu defeito, então é bom ela não mandar ela para a sessão de novo. Então a gente dá a carga de contingência, e se ela, durante o procedimento de carga, demonstrar que está com problema, então a gente suspende a carga dela, abre chamado, e aí o técnico fica de vir aí posteriormente. Se ele chegar aqui até sábado de manhã, a gente ainda pode dar carga nessa urna no sábado à tarde, que a gente já tem uma audiência designada para sábado à tarde. Além da audiência que a gente já tem designada também para sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde a gente vai pegar todas essas urnas que foram preparadas hoje, ligar, vai colocar todas na bancada, ligar e conferir se ela está ligando, está tudo ok, se a data e o horário estão conferindo, e se alguma delas tiver algum problema, a urna não ligou, está travando, está com o horário atrasado, ou a data está diferente, então a gente vai ter que fazer, no caso de data, a gente faz o ajuste logo na hora, faz o ajuste data e hora. Se ela deu algum problema, a gente vai aguardar para sábado à tarde a gente fazer a substituição dela. Então a gente pega uma outra urna de contingência, dá a carga da sessão na urna de contingência, e essa urna de sessão a gente abre chamado para ela, porque aí no caso ela não tem como ir para a sessão. Então tem essas duas audiências ainda marcadas, sexta-feira a partir das 13 horas, que é para verificação de todas as urnas, porque mas por que tem que ser audiência? Porque toda vez que a gente ligar uma urna dessas, a gente tem que ligar na presença de representantes do partido político, fiscais ou Ministério Público, ou, ainda que não na presença, mas a gente tem que notificá-los para dizer que a gente vai ligar a urna. Então, se a gente não fizer isso, toda vez que a gente liga a urna, ela gera um log. Quando a gente apurar o resultado dela, vai lá para o TSE o resultado e vai o log da urna. Vai dizer tudo o que aconteceu. A urna foi ligada tal dia, foi dado carga tal dia, tal horário. Ela também foi ligada no dia tal, aí de repente aparece lá uma urna que foi ligada num dia que não tinha audiência. Ué, mas por que ela foi ligada na quarta-feira, se ela foi dada carga na terça e só tinha audiência de verificação na sexta? Aí o partido pode impugnar aquela votação daquela urna, porque aconteceu algum procedimento nela, a menos que tenha alguma justificativa plausível para isso. Não, aconteceu que a urna ligou sozinha lá na caixa, ou aconteceu que por acidente ela foi ligada, alguma coisa assim, mas isso aí a gente tem que relatar, né? Então tem que apurar os fatos, por que essa urna foi ligada. Então, não Então, para ter uma tranquilidade de que a partir desse momento que a gente está lacrando essas urnas aqui, elas não vão ser mantidas, ninguém vai ficar sabendo, tem que ficar vigiando o tempo inteiro sem saber se alguém vai mexer nelas ou não. Porque se alguém mexer nelas, vai aparecer no log do sistema a informação de que a urna foi ligada, tal horário, tal data, tal horário, e foi desligada, tal data, tal horário. Isso se não tiver feito nenhuma alteração nela que gere alguma coisa que não dê para utilizar. Porque vamos supor que um técnico aí, uma hora dessa, estava ocioso aí, veio o capeta, bateu nos ouvidos dele lá, e ele foi e pegou, seria aqui meu teclado aqui, ninguém está vendo, vou ver se eu hackeio aqui essa urna, né? E aí, de repente ele não conseguiu hackear, mas ele conseguiu mexer na urna lá, não conseguiu fazer nada, mas pelo menos conseguiu mexer. Então, provavelmente essa urna, quando ligar ela novamente, ela não vai prestar mais para funcionar na urna, funcionar na sessão, porque houve alguma violação dos sistemas internos dela. Então, ela tem que estar íntegra para poder ir para a sessão, para registrar os votos e fazer a apuração séria, como deve ser feito. Então, tudo isso é acompanhado. De Aguiarnópolis para dar uma nova carga nela.
posição inversa da coluna. E essa aqui é de Isso. A de Angico. Vamos fazer. Ah, não, mas vamos. Melhor trocar, né? Vamos pegar uma de contingência pra gente dar a carga da 85 em outra urna em vez da própria por causa do problema no. carga de contingência. Ah, flecha. Foi a de Angico. Eu li rapidão aqui. E essa aqui que é de Aguiarnópolis. Ah, não. Aguiarnópolis. Continópolis, Nazaré, Santa Terezinha. Foi Luzinópolis, né? Desligou? Luzinópolis. Eu só li o Nópolis. O Aguiarnópolis. Igual o Boco para votar, né? Votou rápido. Pois é, rápido demais. Votou. Aí você coloca Nazaré aqui da contingência lá. Contingência de Nazaré, né? Nazaré, votou de Ou para Nazaré. Cantinópolis, né? Também foi dada a contingência. Vou colocar aqui para Cantinópolis. Até para não andar muito conta do negócio. Tocantinópolis ou Nazaré que é perto, né? E a outra qual é, gente? Qual é a gente vai usar? Então, Angico, qual que é? Essa aqui? Essa aqui. Aqui está mostrando a data e horário. Pelo horário lá ele está com um atrasinho mínimo, né, de segundos. Então a gente vai confirmar para prosseguir. Então novamente a data, 23/10/2018, às 18h09. Esta aqui, ele está perguntando se é uma urna de contingência, porque ele sabe que naquela flecha ele já deu carga em todas as seções. Só que aí eu vou dizer aqui que não, né? Corrige para selecionar outra. Então, corrige. E aqui eu vou identificar a seção, então eu vou dar carga na seção 33. Então, a seção 33 já foi carregada na urna 10/90/1917, no dia, às 9 horas do dia 2/10/2018. Confirma a intenção de carregar novamente? Sim. A mesma coisa a gente vai fazer nessa daqui. Confirmar aqui a data, horário, conseguir. Tem que botar os dados de novo. 23/10/2018, às 18h10. Essa é uma contingência. Nesse caso aqui, sim, a gente vai transformar essa, que era da 85, em urna de contingência, que a gente vai dar a carga na seção na outra aqui atrás. Então aqui ó, já concluiu a carga, tá imprimindo aqui o extrato de carga. Extrato de carga. Então os dados que estão aqui são os dados que constam aqui. Então confirma que estão corretos, porque a gente confere esse número que aparece aqui, esse 926-361. Então, carregada com sucesso, desliga a urna e tira a flecha de carga, insira a flecha de votação e a mídia de resultado. Em seguida, ligue novamente a urna e efetua o flecha. Sônia. Flecha de votação da 33. Tá aqui. Oi? Pode gerar? Já gerou? Não, tem que botar os dados. Os dados.
já está importado. Gerei esse grupo, não pode colocar os dados. Você está gerindo no primeiro turno? Sim, já tinha importado, já tinha gerado. Posso importar dados, eu não coloquei para gerar. Você está em que turno? Certeza. É porque tinha que gerar lá, né? Não, a gente gerou aqui as outras. Foi? Não, tem que aguardar.